que eu já vou soltar para vocês. Lá ele, né, o Atlético Mineiro, se não vencer o São Paulo, se não se classificar, eu acho que se não trazer um resultado legal hoje, acho que já rodou aí o Milito, né? E tem vários nomes aí no mercado que o Atlético pode estar trazendo para dar uma melhorada. Cara, tá complicado, né? Um elenco bom desse e o Atlético não vem conseguindo trazer resultados convincentes. Deixa aí seu comentário, o que vocês acham. Quem vocês trariam para o Galo nesse momento? O que estão achando desse Atlético? O que pode fazer para mudar? Porque tá difícil assistir, né? Tá difícil ver jogo do Galo nos últimos dias. Uma expectativa grande, mas na hora que chega dentro de campo, o elenco não diz a que veio. Eu sou muito passador de pano. Sabe por quê que eu passo pano? Tomo porrada demais por isso. Recebo mensagem demais, principalmente no privado. Como assim você passa tanto pano pro Milito? Gente, é que quem viu o que ele já fez, imagina o que ele pode fazer. O momento não é propício, vem inventando, é parar de inventar. É parar de inventar, porque as informações que a gente tem, e um dia desse eu contei uma história aqui, que eu havia encontrado com um jogador, fui abastecer lá perto da Pampulha, fui abastecer, encontrei com um jogador na bomba de combustível, e ele falou comigo, Everton, a gente também, não é o Otávio, tá? Muita gente, porque casa com o discurso do Otávio no final de semana, não é o Otávio. Ele falou assim, cara, nós também somos somos parte fundamental do processo. A gente também não está respondendo, então o Milito pode ter a contribuição dele, mas nós também temos. Então, eu sou um passador de pano oficial do Milito. É que há derrotas e derrotas, há desclassificações e desclassificações. Eu não sei o que vai acontecer com o Atlético, mas se não for por invenção, por loucura dele, eu entendo que não dá para ficar trocando de treinador, não, gente. Mas e se a turma não estiver entendendo a filosofia dele? Mas aí aí ele que não tá, tem que a mudar? informação é que tá, né? Aí eles entendem e não estão... Mas... É porque parece... Como é que fica isso? Vamos dizer, eles entenderam a filosofia, não estão conseguindo desenvolver isso no campo. Aí é pior ainda, né? Que aí é um problema que começa a ficar geral, né? O atleta não rende com a filosofia do treinador. E como é que vai chegar no meio termo disso? É adequar ao que os atletas vão conseguir fazer, sabe? É complexo a situação, né? Meu ponto é, primeiramente, boa tarde. Um prazer estar ao lado aqui dos amigos de menos do Genta, que eu já tenho que aguentar de segunda a sexta, já é um saco já, mas um prazer estar aqui com vocês. Sobre o que o Thiagão acabou de falar, assim, realmente a gente já viu esse Atlético rendendo muito mais. Mas se você pegar aí os últimos 4 trabalhos que o Atlético teve com treinadores, o que fez render mais foi o do Milito. Quando o Atlético conseguiu jogar melhor, se você pegar, foi do início do trabalho do Milito. Aquele momento o Atlético jogou mais que todo o trabalho do Felipão, jogou mais que com o Kudê, jogou mais que com o Cuca de 22, jogou mais do que com o Turco Mohamed no início de 22. Então, assim, realmente eu concordo, esse Atlético não está bem. Eu acho que o Milito precisa começar a rever alguns de seus conceitos, mas a gente cobra algo que ele já fez, não foi o treinador. A minha cobrança sobre o que o Atlético não consegue jogar hoje é porque eu já vi com o Milito o Atlético fazendo. Cara, o grande receio, boa tarde para todos vocês, eu não acho que seja ideal para nenhum time, para nenhum, ideal. Aí é claro que eu vou considerar resultados, desempenhos e etc. Não é interessante nem saudável para aquilo que tem como objetivo, para qualquer equipe, estamos falando no caso do Atlético, uma hipotética troca de técnico nessa transição de agosto para setembro. Cara, a temporada vai acabar em dezembro, sabe? Eu não estou dizendo que o Atlético tem que ficar com o Milito a todo custo, eu acho que pesa mais para cima dele essa cobrança da campanha no Brasileiro e tem que pesar mesmo. O Atlético hoje é um time que está a 9 pontos do G6, não consegue engrenar, tem mais empates do que vitórias no Campeonato Brasileiro. Agora, nas Copas, o time também não está de maneira extraordinária, mas o trabalho o trabalho do Milito fica condicionado agora, neste momento, em que ele ainda não consegue dar respostas. Acho que se tivesse vencido o Fluminense, a pressão seria bem menor. Não que estaria boa a campanha do Atlético, tá? Em caso de vitória do Fluminense, não, mas chegaria ali aos 33 pontos, ficaria a 6 do Bahia, o Atlético tem jogo a menos, entende? Então,
ele precisa de conseguir no Campeonato Brasileiro para manutenção do seu trabalho. E nas Copas ele realmente vai ter que dar resposta. Hoje é um jogo, eu não vejo o São Paulo como favorito, como disse o HG. Quê? Não vejo o São Paulo como favorito. Eu acho que é um jogo de forças equilibradas. O São Paulo o São Paulo é por quê? Por causa da campanha do São Paulo no Brasileiro? Porque no mesmo lugar que o São Joga Paulo... em casa, 60 mil torcedores. Posso concluir o time raciocínio? bom, Posso concluir? cheio de bons Posso concluir o jogadores. raciocínio? Que Porque o mesmo lugar que destempero é esse? o mesmo lugar que o São Paulo está na Copa do Brasil e na Libertadores, o Atlético também está nas quartas. Se você falar que é melhor, é favorito pela campanha no Brasileiro, eu vou falar, beleza, é um argumento. Mas pelas Copas, não. Eles estão no mesmo lugar. Calma. O Atlético Tô pelas calmo, Copas, não me peça calma. O Atlético, não, você não tá calmo. Você tá grosso, tá gritando com as pessoas. Tá, mas não vai ser. E você não é esse tipo atendendo de o seu pessoa. pedido. Não, eu você sou esse tipo não de é pessoa. esse tipo de pessoa. Pergunta pro chat, eu sou esse tipo de Não, pessoa. você não é esse tipo de pessoa. Pelo menos não comigo. Você pode ter sido com o HG em vários momentos, porque o HG é grosso com você também. Comigo é sempre. Mas você merece. Mas, voltando, sobre o São Paulo, a gente tem que olhar também o que esses times apresentaram nas Copas do período de mata-mata. Porque se eu olhar para a fase de grupos, o Atlético é o segundo melhor time da Libertadores. Isso é indiscutível. O ponto é, aquele Atlético da fase de grupos, para mim, não existe mais. O Atlético que existe hoje, e aí vou pegar só os mata-matas. É que você está medindo pela régua do brasileiro, irmão. Não. Tô pegando os mata-matas. Não. O Tá Atlético errado. sofreu contra o Sport, um time de segunda divisão. O Atlético sofreu contra o CRB, um time de meio de tabela na segunda divisão. O São Paulo não tem isso. O São Paulo não tem sofrimento. Se olha para o São Paulo, não teve sofrimento em momento algum, nas Copas. Na Libertadores e na Copa do Brasil. Não teve, velho. Não O teve. São Paulo não te entrega sofrimento. O Atlético sofre contra qualquer equipe. Mas, HG, o que importa é o discurso do torcedor. Se não é sofrido, não é galo. Vai ver aí contra o São Paulo hoje, se não é sofrido, não é galo. Se toma 2 do São Paulo hoje, não vira aqui nunca. Não vira aqui Quê? nunca. Com esse O quê? treinador, não. Onde você estava em 2014, querido? Mas o treinador é Onde esse. você estava em Eu acho que você tá 2014, confundindo. querido? O cabelo é até Onde parecido. você estava? O cabelo é até parecido, mas não é o eu mesmo vou até te treinador. ajudar. Talvez você não tenha memória boa, porque a memória nossa é seletiva, né, colega? Eu sei que a sua é. Em 2014 tomou 2 lá e 1 aqui. 2 lá e 1 aqui. E foi campeão contra o maior rival, que posteriormente foi campeão do brasileiro e que havia sido campeão brasileiro. seu Não, agora eu tô é falando. comparar Levi Agora, Coupe e Milito. não. Agora eu tô falando o São seguinte. dois níveis distintos. Veja bem, Um é treinadoraço. não interessa, irmão. Eu acabei de falar com você que pra mim hoje o São Paulo é favorito. E ponto final. E se tem alguma coisa que você tá Ponto certo, é final. isso. O São Paulo é favorito. Agora, pior do que tudo isso, sabe o que é? O quê? Eu tenho que interromper a discussão, porque eu preciso dar um recado muito importante. Você tem que prestar atenção. O Atlético Não já tem rendeu. outro? Quem que você Quem contratou que é, hoje? irmão? Mas peraí, rapidinho, Não tem outro? eu só queria perguntar uma coisa pro Thiago. Assim, porque, vamos lá, eu acho até que o São Paulo é favorito hoje, mas pra mim é só por um motivo, porque o São Paulo hoje, no recorte mais recente, joga mais bola que o Atlético, é só isso. Toma essa aí, Mas Valor. assim, só por um obrigado detalhe. a concordar, não? Mas só por uma coisa assim, porque o Thiago falou que, o Milito eliminou o CRB e eliminou o Sport. Parceiro, o São Paulo eliminou o Águia de Marabá e o Goiás. Qual que é a diferença? Não. O São Paulo na Libertadores empatou fora de casa e ganhou de 2-0 em casa. O Atlético empatou fora. Então, onde que tá? Assim, Peraí, se você pegar o existe uma resultado. diferença. Não, mas se você existe pegar o uma diferença. resultado. Ô, Thiagão, você tá pegando o resultado. A gente tá pegando. Assim, Não é só o resultado. Então, o mas aí você Atlético concorda sofreu comigo, contra então. o Sport. O Atlético sofreu contra o Sport. Você tá concordando comigo, o Atlético de novo, vamos lá. O São Paulo eliminou o Águia de Marabá da Série D e o São Paulo eliminou um time de meio de tabela da Série B. O Atlético passou por 2 times da Série B, que é Sport e o São Paulo elimina o Goiás. É e o isso? Goiás nas oitavas e na terceira fase elimina o Águia de Marabá. Assim, se você for pegar só os confrontos que as equipes teve nas Copas, desculpa, mas assim, os confrontos do São Paulo, se você pegar o Águia de Marabá, é mais fraco que o CRB, por exemplo. É, que vai sofrer como? Mas, Então, assim, eu O Atlético concordo. sofreu contra o CRB. Ou não? Contra o CRB, o Atlético? O Atlético tomou 2-0 lá. Ô, Thiago, o Atlético tomou 2 a 0 em 8 eu nunca vi um minutos. time conseguir perder 4 gols sem goleiro, Thiago. O Atlético perdeu lá em O Maceió. Atlético tomou 2 gols E tudo dois bem, gols em tomou 8 mesmo. minutos. E tomou Aí mesmo. teve um E cara podia ter expulso, feito não 6 a conseguiu 2. ganhar o jogo. Agora, se o Atlético faz O Atlético 6 a foi 2 lá, incapaz de se ganhar o o Atlético jogo. faz 6 a 2 lá, porque é um resultado ruim porque tomou 2 gols, porque criou pra fazer 6. O Atlético perdeu gol sem goleiro com Alan O Franco, Atlético com não conseguiu Vargas. fazer, o Atlético Que não isso? conseguiu fazer
uma vitória num time que tinha um a menos desde os 10 minutos do segundo eu tempo. não Isso em Copa do Brasil não é loucura, Thiago. Não é loucura. Não é vocês loucura. estão- Que ano que Cara, foi? Foi ano muito- passado muito que o São cômodo Paulo isso, cara. passou um sufoco com o esporte? Não, mas aí é... Perdeu é pro noite Sport nos heróica. pênaltis no passado no Aí, no ano aí- passado. aí é noite heróica. Foi eliminado. Mas não é no noite segundo heróica. tempo. Não, é noite heróica Mas sim. eu não- se eu- noite de heróica mim no você não Moro- vai escutar isso. Não, é noite Eu heróica. sou- é cara, um discurso eu popular. posso ser o- Pô, venceu e ali, Eu o São, posso ser ali o o maior São maluco Paulo do mundo. mudou o rumo pro título. Eu é. posso ser o maior maluco do mundo. Mas eu sou coerente com as merdas que eu falo. Não. Sou, com as bobagens que eu falo, eu sou. Ah, tá, com as bobagens, Ela pode sim. ser bobagem, você pode achar que é a maior bobagem do mundo. Mas eu sou coerente com isso. Sabe por que eu acho que o jogo do Cruzeiro, por exemplo, contra o Boca Juniors foi noite heróica? Pela história recente do Cruzeiro. Por tudo que o Cruzeiro sofreu recentemente. Agora, eu tô falando de um clube, que é o Atlético, que desde 2020 tem dos elencos mais caros do país, dos melhores times do país. O Atlético sofrer para passar do Sport e do CRB, eu acho pouco. O São Paulo não sofreu contra o Águia de Marabá, e se sofresse eu falaria aqui, e o São Paulo não sofreu contra o Goiás. E nenhum dos dois. Eu achei o São Paulo bem tranquilo. E o São Paulo também não sofre na Libertadores. Na Libertadores, o São Paulo passa tranquilo. O Atlético Chega também- aqui e mete 2-0. Desculpa, o Atlético só sofreu contra o Sport lá. Nos outros o 3 jogos da Atlético- Copa do Brasil foi muito tranquilo. O Atlético poderia ter perdido tranquilamente aqui pro São Lourenço. Não fosse o Everson, o Atlético não estaria nas quartas de final da Mas, ô, Libertadores. Thiago, mas Não, aí não, não, esse não, papo não, que não fosse o Everson, não fosse o peraí, Rafael, peraí, não fosse cara, o... mas Se minha avó tivesse rodinha, ela não, era não, embora. mas gente, é difícil gente, demais. gente, O São Paulo eu tô contra avaliando o desempenho Não, dos você tá clubes. avaliando com uma má vontade Eu tô avaliando os violenta, desempenhos cara. São Paulo, ô, Thiago, perdão, São Paulo. O São Paulo contra o Nacional no Uruguai foi muito criticado que não conseguiu dar um chute a gol, cara. Mas foi lá pra Nenhum segurar o chute a jogo. gol. Então, assim. Mas é foi que lá assim- pra segurar o jogo. Ah, então beleza. Ah, não, então Gente, beleza. Mas o São Paulo, mas quando o não Atlético Atlético empatar vai pra- no novo gasômetro Com o de 1 São a 1 Lourenço, é é inadmissível. É inadmissível. Porque o São Não é Lourenço isso. é o Aqui. 25º Mas quando o colocado do Atlético vai pra Entendi. empatar o jogo, igual por exemplo, o Quando Atlético vai foi pra enfrentar- empatar o jogo, você critica. Não, Quando é o São Paulo, sofrer. Essa é uma frase desgraçada, Eu tá? nunca falei isso. Ó, Eu- isso aí, mas o São Paulo não teve e que nem sofrer. fale. Ele Esse foi negócio lá de pra saber empatar o sofrer jogo. é uma merda. Por exemplo, eu elogiei aqui o primeiro tempo do Cruzeiro contra o Boca. Que Tô você falando de criticou. Atlético, irmão. Você falou que era... Eu Tô falando de Atlético, Eu vou irmão. falar do Atlético. Eu tô preso Que você- nisso aí até agora, que no você- Noite Heróica contra o Boca. Eu tô preso nisso. Que você falou que era pior comer sem carne. Eu elogiei a postura do Atlético contra o Red Bull Bragantino, que foi um dia que o Atlético jogou de forma reativa. HG, o ponto aqui É não ter coerência. é que o Atlético não tem desempenho. Eu concordo, cara, concordo com a maioria das comentários aí. O São Paulo não passou apuro, né? O São Paulo não passou apuro contra o Nacional. Vamos dar uma olhada aqui. Estatística contra o Nacional. O jogo que foi na casa do São Paulo, no Morumbi, 66% de posse de bola, 13 finalizações para cada lado, no alvo 5 do São Paulo e 2 do Nacional. Isso foi o jogo de volta já, né? São Paulo perdeu ali para o Palmeiras. O Palmeiras foi com o time titular para esse jogo, né? O São Paulo não. E mesmo assim o São Paulo quase complicou a vida do Palmeiras nesse jogo aí. O Palmeiras conseguiu um gol todo meio embasbacado lá no final do jogo. E saiu com a vitória. Já na casa do Nacional do Uruguai, o Nacional foi um pouco superior aí que o São Paulo, né? Só que não teve posse de bola. O Nacional teve 35% de posse de bola, 17 finalizações. São Paulo não finalizou. E 3 finalizações do Nacional foram no alvo. E aí o São Paulo, pela Copa do Brasil, venceu o Goiás por 2-0 e depois empatou lá em 0-0. O Atlético Mineiro já teve complicações nos seus jogos, né? O jogo contra o São Lourenço, o jogo de volta, o Atlético Mineiro teve posse de bola, 66%, mas aí quando você vai para o que realmente interessa, o Atlético Mineiro chutou 5 bolas a gol contra 12 do São Lourenço. O Atlético Mineiro deu 3 chutes no alvo contra 6 do São Lourenço. Então o São Lourenço
foi amplamente dominante no jogo e o Galo acabou achando uma bola, né? Senão, já lá, o jogo lá, na Argentina, o Atlético Mineiro foi bem mais dominante, né? 71% de posse de bola, chute 7 do São Lourenço, 4 do Atlético Mineiro no alvo, 2 do São Lourenço e 4 do Galo. O Galo poderia ter saído até com a vitória nesse jogo da Argentina. Aí você vem para o Campeonato Brasileiro, o Galo empatou com o Cuiabá em um jogo em que o Cuiabá merecia a vitória, né? Aí o Galo empatou com o Cruzeiro em 0-0 pelo Campeonato Brasileiro, fez 3-0 no CRB pela Copa do Brasil. Só que no primeiro jogo tomou 2 gols muito besta, muito bobo, né? Em 10 minutos, parece, quer ver? 7 minutos, o Galo tomou 2 gols do CRB. Se o Galo toma 2 gols do São Paulo, do Flamengo, com 7 minutos, e se é uma final, acabou a final. Acabou. Se um Flamengo faz 2 gols em 7 minutos, acabou a parte, acabou a final, pode ir para casa. E se em 7 minutos fez 2, o Galo ia ter que sair. Ia ter que sair para o jogo. Ou, sei lá, tentar se retrair mais, ia ficar assustado, né? Se a gente for colocar um time mais pesado, o Galo ia ficar assustado. No mínimo ia tomar mais 2. 4-0, fim de jogo, né?